A paz, boa tarde. Em Mateus 13, 24, Jesus, falou sobre a parábola do joio do trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Agora, vamos para Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram aos pés dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse-lhe: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou, e é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros serão os anjos. Bom, o que nós tiramos daqui, o que Jesus quis dizer com isso? Tanto que quando perguntam, lá em 13:30, diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o aos molhos para o queimarem, mas o trigo ajuntam para o celeiro. Então, Jesus está explicando que existe o joio e o trigo. Aquele que semeia a palavra, que fala sobre Deus, que ensina, que abre os teus olhos. Não adianta falar mal de pastor se você não está falando da palavra, para que a pessoa conheça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, é a vida. Está lá em João, quando João diz, aqui no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome é João, que começa a falar de João Batista. Então, quando Jesus aqui explica o joio e o trigo, Jesus explica, porque muitos não leem e querem se autodenominar. O Filho do homem, os filhos de Deus, eles semeiam boas palavras, eles falam do reino, eles vivem para o reino. Ele não veio para fazer contendas. O Filho de Deus, o campo é o mundo, a boa semente aos filhos do reino. Por que a boa semente aos filhos do reino? Porque quando você semeia Jesus Cristo dentro de você, você quer ensinar a palavra, você quer que as pessoas se voltem para a palavra, porque nem os pastores querem que você se volte para a palavra, não querem te ensinar a palavra, querem te ensinar sobre prosperidade, e Jesus não prometeu prosperidade. Jesus te prometeu sim, que ele estava morrendo pelos seus pecados, para que você tivesse vida eterna.
e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, nós somos os filhos de Deus. Quando nós falamos de Deus, priorizamos, em primeiro lugar, os filhos de Deus e não o que está no mundo, os que estão falando do mundo. Não adianta vocês meterem cajado se vocês não ensinarem a palavra, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta. Não adianta ficar só malhando e dizer, porque eu ensinei isso, que eu fiz aquilo. Não, chegar lá diante de Jesus, Jesus vai falar assim, vem cá, e o seu tempo, qual era? Tá aqui, ó. E aí? Você estava me ouvindo? Você estava lendo? Você estava procurando saber? Você não estava. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do homem. Está em Mateus 13, 37, 38 e 39. Vamos botar também ao 40. E respondendo-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno, que estão entre nós, que estão se achando filhos do reino, mas estão mais para filhos do maligno, porque não ensinam a palavra. Dá cajado, mas não vê, olha aqui, ó, essa parábola tal, ou versículo tal, ou o profeta X falou isso, o profeta Y, olha, em Levítico está escrito isso, em Deuteronômio está escrito a lei. Nada disso é falado. Não se fala em Bíblia, não se fala em capítulos nem em versículos, se fala da vida dos outros. Você não tem nada com a vida dos outros, você tem com a sua vida. Porque quem vai ser salvo é você, se você estiver diante do altar. E Jesus fala aqui, o maligno que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, se vocês querem um pouco, peguem a Bíblia, leiam Mateus 13, 24, depois vocês vão em Mateus 13, 36 até o 40, para vocês poderem ver como está escrito, porque diz que assim, propôs outra palavra, dizendo o reino dos céus semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Quem é o inimigo? O maligno. E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disserem, querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajunta no seu celeiro. Então, você tem que aprender que a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira, é ela que você tem que viver. Você não tem que viver minha vida, você não tem que viver a vida dos outros, a vida de quem está pecando. Sabe por quê? Porque está escrito, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo.
Então, quem é joio, quem está fazendo errado, ele vai ser colocado no fogo. Mas se você quer salvar pessoas, coloque sua boa semente. A boa semente é o quê? A boa semente é os filhos do reino. E se você é filho do reino, tenta, em vez de só falar, ouvir coisas que não vão te edificar, procurem ler, procurem evangelizar, procurem dizer, olha, o Espírito Santo quer entrar em você, quer fazer morada em você. Aceita Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por você. Ele morreu para que levasse os seus pecados, para que você tivesse vida eterna. Porque quando o homem caiu, quando Adão e Eva caíram, a morte, ela veio, porque a vida eterna foi extinguida pelo pecado deles. Então, Jesus veio pelo seu pecado. Então, quando a pessoa está com problemas, que a pessoa é o joio, é o filho do inimigo que vocês acham, em vez de vocês tacar pedra no filho do inimigo, passem a falar a palavra de Deus. Passam a dizer a palavra de Deus, nem que seja um versículo. Nem que seja um versículo. Coloque ali, fale a palavra do Senhor. Isso é muito mais edificante. Isso salva a sua vida. Agora, você querer dizer, apontar o joio, você é igual a joio. Agora, quando você é filho de Deus, você apresenta o que é de mais importante, que é a palavra de Deus. Essa é a boa semente. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, apresente ela. Apresentando, você é filha do reino. Agora, quando você não a apresenta, você é filha do inimigo, você é filho do diabo. Porque você está igual a quem está no mundo. Então, você não é diferente do joio. Você é igual ao joio. Porque você não está vendo, você não está percebendo que Deus é maior do que tudo. E que você, em vez de falar certas coisas, ou acha, não, porque eu era assim, não é eu, é a palavra. Porque eu não vou ser salva pelas minhas palavras, palavra minha, que sai de mim. Eu vou ser salvo pela palavra que sai da Bíblia. A palavra viva, a água viva, o pão da vida. Porque é Jesus, é a Bíblia, é Deus, é Espírito Santo. Então não queira vocês ensinar para as pessoas coisas que vocês nem mesmo querem aprender. Então aprenda a Bíblia. Quando vocês forem apontar o dedo, tá vendo? Você está apontando. Olha quanto está vindo contra você. 4. Você aponta 1, mas tem 4 contra você. Então não aponte o dedo em ninguém. Não tente humilhar ninguém se achando superior. Ensine a palavra. Quando você começar a ensinar a palavra, quando você começar a dar alimento para que o joio não se perca, porque aqui fala o joio, quando Jesus fala o joio, Jesus fala filho, do maligno, são pessoas do maligno, mas aquele que tem a boa semente que é o filho do homem, que é os filhos do reino. Então, antes de você fazer uma live para atacar alguém, vá com uma palavra para que essa pessoa possa se edificar, porque senão ela vai se perder. E se ela se perder, você estará também destruindo ela. Então não vem dizer que você é santa, porque a própria palavra de Deus diz que o joio
está junto com trigo. O joio é filho do maligno. O maligno gosta de quê? Confusão, fofoca, intriga. Não gosta de ler a Bíblia. Não gosta de falar da Bíblia. Diz que sabe, mas não sabe. Então, ensinem a palavra. Em vez de estarem aí, perca tempo ensinando a palavra. Ensina. No meu Instagram, vai lá. Tem todos os ensinamentos. Eu já estou até em outros ensinamentos, mas eu comecei a ensinar sobre Jesus, sobre o porquê de Jesus. Então, tem várias, eu tenho 100 e poucos coisas guardadas lá, e falando o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, o que Jesus falou sobre a salvação, santificação, o Espírito Santo, a oração, o perdão. E eu devo agora falar sobre o dinheiro, tudo dentro da palavra, mas eu ensino lá no meu Instagram, porque aqui eu não tenho seguidores e não faço questão, eu coloco para que, se alguém quiser ouvir, ouça, quem não quiser, não ouça. Cada um é dono de si próprio e da sua própria salvação. É você que se edifica para a graça ou para a desgraça. Eu quero falar de Jesus porque eu amo Jesus. Coitada de mim? Ah, meu Deus do céu. É duro, sabe? A pessoa, em vez de debater palavra com palavra, debate o que o seu coração quer, que é se inflar. Eu não. Eu quero dizer que eu amo Cristo, que a palavra é o seu caminho, é a lâmpada aos seus pés, que sem conhecer a palavra você não vai conhecer Jesus, e sem conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você não vai chegar ao Pai. E para você conhecer Jesus, você tem que entender todo o Velho Testamento, tintim por tintim, até chegar ao Novo Testamento nas palavras de Cristo, que é o que me importa. Então, se Cristo falou que não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Se ele veio cumprir, você tem que fazer a vontade de quem? De Deus, de Jesus, porque Jesus em Mateus falou, e está escrito. Agora, se você não tem capacidade para enxergar o que é joio, o que é trigo, e passar isso para outras pessoas que precisam aprender a palavra, porque a palavra não está sendo ensinada nas igrejas. Aí, os youtubers, né? Porque eu não sou youtuber, eles querem viver na intriga, não querem viver a palavra, porque a palavra é dura, a palavra dói. Vocês, em vez de... Por que vocês não ensinam a palavra? Não falam da palavra? É triste. Mas que Deus abençoe cada um de vocês, conforme a medida, né, que vocês queiram ser abençoados por Deus, porque sem a palavra vocês não são nada. Não adianta tentar falar nada se você não estiver alicerçado sobre a palavra. Se tem uma enquete, você veja a enquete, pede a direção do Espírito Santo, vai na palavra e fala sobre aquilo. Mostra a enquete, mas fale o que Deus fale sobre isso. E aí sim, você pode dizer se eu sou coitada ou não, se eu estou fazendo a vontade de Deus ou não. Eu não sou profetisa, não sou missionária, não gosto de títulos, não gosto de rótulos, porque isso não me salvará no dia da volta de Jesus. E nem é tacando
pedra em vez de tacar a palavra, que eu vou estar com Deus. Então, fiquem com Deus. Veja que tipo de semente você está sendo no campo. Se você é filho do reino ou se você é do maligno. Fiquem na paz, que Deus abençoe, abre todas as portas que você precisa, que não te falte o alimento, que não te falte o pão, pois Deus é o único que pode abrir a porta e fechar a porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, vamos por aí. Sempre a palavra de quem? De Deus. Fiquem na paz.